Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Rodrigo Jeremias, mais uma vez aqui para mais uma aula, dessa vez uma aula de literatura. Hoje o professor quer falar um pouquinho sobre parnasianismo. Eu falei sobre isso na aula ao vivo, mas por conta do novo calendário algumas pessoas não puderam participar, não tem problema, o professor refala algumas coisas, reforça algumas situações aqui e vai servir para quem estava na aula ao vivo, vai servir para quem não estava, e é isso. O parnasianismo então surge na França com a obra Parnasse Contemporain. Você tenta falar isso meio que com o biquinho, Parnasse Contemporain. Eu não sei falar francês, mas tenta colocar o biquinho que já vai funcionar, eu acredito. Publicada na década de 60 do século XIX. Antirromânticos, os parnasianos também são chamados poetas realistas. Veja bem, toda essa segunda linha aqui que o professor está lendo, antirromânticos, até essa outra parte aqui, ó, possuem afinidade com a linguagem da prosa, do irrealismo pela abordagem objetiva, impessoal e detalhista. Grifa essa parte aqui e você pode talvez traçar aí uma flechinha também indicando parnasianos e realistas. Aqui é um ponto de encontro deles, eles são antirromânticos. Eles têm uma abordagem objetiva na parte da escrita, impessoal e detalhista. Eles têm esse campo aí onde eles se encontram. Antirromânticos, até mesmo porque eu posso dizer tanto que o realismo naturalismo e o parnasianismo foram movimentos, foram escolas literárias que surgiram em contraposição aos românticos, né? Até porque os parnasianos e os realistas naturalistas surgem na mesma época, basicamente, certo? Eles são contemporâneos um em relação ao outro. Então, eles têm essa pegada antirromântica, né? Então, aquela escola literária do romantismo, que nós tínhamos toda uma questão da expressão da subjetividade, toda uma questão de expressão do sentimento, exaltação do amor e assim por diante, até mesmo aquela decadência, aquela angústia, aquela tristeza. Bom, beleza. Tudo isso é deixado de lado, esse movimento ele surge em contraposição aos românticos, assim como o realismo e o naturalismo, com essa abordagem mais objetiva, mais impessoal e mais detalhista, certo? Esse é o ponto de encontro dos realistas naturalistas com os parnasianos. Agora, a próxima frase, a continuidade desse período ali, que vai apresentar para nós uma oração subordinada concessiva, adverbial concessiva, que vai dizer assim: embora não tenham compartilhado a preocupação com denúncia de questões sociais, essa é a parte exatamente que afasta os parnasianos, não somente essa, né? Mas essa é a parte que afasta os parnasianos, fundamentalmente, dos realistas naturalistas. Porque a escola literária do realismo tinha essa preocupação com aquilo que estava acontecendo na realidade, aquilo que estava, pelo qual os homens estavam passando, a sociedade estava passando, né? O realismo naturalista vai ter uma pegada de crítica social, seja no âmbito da moralidade, seja no âmbito propriamente social mesmo, né? Já os nossos amigos parnasianos não vão se preocupar, eles estarão longe dessa situação, né? Aqui você pode colocar que os parnasianos eles vão ter uma máxima, né? Arte pela arte. Quando a gente vai falar de parnasianismo, a gente lembra sempre dessa expressão, arte pela arte. Por quê? Porque os parnasianos acreditavam que a arte por si só, ela já pode ser bela, ela já pode ser maravilhosa, ela já pode ser considerado literatura, de alguma forma. Ela não precisa depender de uma crítica social, de uma crítica moral, alguma coisa assim para existir. Não, ela por si só é bela. Então vamos trabalhar a palavra, vamos trabalhar as estruturas do poema, e isso era muito importante para os parnasianos, trabalhar a palavra, trabalhar a estrutura do poema, então a arte pela arte. No Brasil tem início em 1882, com a publicação de Fanfarras, de Teófilo Dias, a recusa. Olha lá, aqui também vai ter outra partezinha que vai se diferenciar um pouquinho mais ainda, né, dos românticos. Olha o que ele vai falar. A recusa à liberdade formal dos românticos. A recusa à liberdade formal dos românticos e a oposição ao subjetivismo resultaram em uma poesia rígida quanto à estrutura e com abordagem clara e vocabulário preciosista voltados principalmente para o descritivismo, conforme se observa nessa estrofe de O Poema O Muro, de Alberto de Oliveira. Então veja bem, os românticos eles gostavam disso aqui, ó, dessa liberdade formal, né? E gostavam também do subjetivismo, como a gente já tinha falado. Agora, os parnasianos não. Os parnasianos eles gostavam da forma, eles gostavam da estrutura, eles amavam a metrificação,
né? Então, os versos têm que ter uma métrica muito bem estabelecida, um sistema de rimas muito bem estabelecido. Quando o professor fala métrica, o professor está falando sobre número de sílabas poéticas, né? Quando eu falo rima, estou falando propriamente, então, as terminações das palavras, as combinações de palavras, né? Então eles amavam a forma, eles tinham quase que um culto à forma, a Deus à forma. Num dos poemas do Olavo Bilac ele vai chamá-la assim, Deus à forma. E é esse descritivismo que a gente já tinha visto, tá? Então, esses são outros pontos de desencontro dos parnasianos com os românticos. Olha lá o poema que foi colocado para nós. É um velho paredão todo gritado, roto e negro, a que o tempo, uma oferenda, deixou num cacto em flor ensanguentado. E num pouco de musgo em cada fenda, serve a muito de encerro a uma vivenda. Protegê-la e guardá-la é seu cuidado. Talvez consiga essa missão compreenda, sempre em seu posto firme e alevantado. Então, beleza. Aqui pode ver que tem uma estrutura de rima muito específica, né, bem bonitinha, bem combinada. E aí vem as principais características então do parnasianismo. Isso aqui é muito importante sempre, né? O livro de vocês sempre traz essas escolas literárias numa estrutura de resumo. Então temos lá poesia essencialmente autônoma, essencialmente a estética. Então, como assim uma poesia autônoma, né? Ele quer dizer que é desprendida da realidade, ele quer dizer que é independente, né? Poesia então autônoma, essencialmente a estética, a arte pela arte é a parte mais importante. Vamos trabalhar a forma. É isso que está querendo dizer. Outra coisa que o professor não falou, esse vocabulário preciosista significa que eles gostavam de utilizar palavras estranhas. Eles gostavam de rebuscar o vocabulário, colocando ali uma palavra estranha, diferente. Então, por isso que tem esse vocabulário preciosista, né? É isso que está querendo se referir. O culto à forma, então, métrica regular, rimas comumente ricas e raras. Então, a métrica, a contagem, número de sílabas poéticas, as rimas, é aquilo que a gente já conhece, mas essas rimas são comumente ricas. O que significa dizer que são rimas ricas? Significa que os parnasianos eles gostam de rimar palavras de classes gramaticais diferentes. Por exemplo, é um substantivo que vai se combinar com um advérbio, ou então é um advérbio que vai se combinar com um verbo, certo? Isso chama-se rimas ricas, quando eu combino, faço a combinação de rimas por meio de palavras que são de classes gramaticais diferentes. Quando eu rimo um substantivo com outro substantivo, isso é uma rima pobre, né? Objetividade e impessoalidade, já falamos. Contenção emocional, sim. Os parnasianos, de alguma forma, eles vão ter um retorno, né, aquela época do período greco-romano. Eles vão ter a Grécia, Roma, né, essa estrutura racional que eles tinham lá, a cultura greco-romana. Eles vão olhar isso e falar, cara, isso é muito legal. Eles vão retornar a isso. Então, por isso que a gente vai ter também uma contenção emocional. Retorno aos valores e à cultura da antiguidade clássica, está aqui, era o que o professor estava falando agora. Descrição detalhada de objetos, ações, sentimentos. Eles vão passar esse detalhismo que a gente estava falando antes aqui, nesse descritivismo, está aqui, ó. Vai passar por objetos, ações, sentimentos. Vocabulário preciosista, ornamental, purista. Aquilo que a gente já estava falando do vocabulário propriamente. Abordagem de temas universais, certo? Então, tudo aquilo que for tema universal, próprio da humanidade, eles vão estar tratando, de alguma forma. Visão carnal de amor e de mulher. Beleza? Aí nós temos o oráculo de Delfos, né, localizado propriamente aí, na região do Monte Parnaso, que inspirou a denominação do movimento literário. Tá aí o Monte Parnaso. Beleza? Adelante. Muito bem. Mesmo pertencendo à tríade parnasiana, juntamente com Raimundo Correia e Alberto de Oliveira, e sendo considerado um dos mais típicos parnasianos brasileiros, Olavo Bilac apresenta em boa parte de seus poemas elementos que o afastam do parnasianismo e o aproximam do romantismo. Observe a seguir que, embora apresentem rigor métrico e rítmico, os versos são carregados de sentimentalismo. Aqui, cara, devo falar para vocês, o Olavo Bilac vai ser o cara mais importante do parnasianismo. Ele tem esses traços aí que o aproximam do romantismo, tudo bem, mas ele vai ser o grande poeta
parnasiano. Inclusive, o movimento literário dos parnasianos, né, ele vai ser muito importante por uma longa data aqui no Brasil. Até basicamente ali em 1922, quando a gente vai ter a Semana da Arte Moderna, que vai dar abertura ao modernismo brasileiro, né, os parnasianos eles vão ser os caras, vão ser os mais importantes. Diga-se de passagem também, por vezes existe no imaginário das pessoas que fazer poesia é escrever palavras difíceis, não é mesmo? Então talvez venha essa ideia de se você for fazer poesia, você precisa utilizar obrigatoriamente palavras preciosas, palavras rebuscadas, venha dessa época aqui dos parnasianos que tanto vigorou no nosso país. Vamos dar uma olhadinha aqui então no Olavo Bilac, se aproximando um pouquinho do romantismo, mas mantendo então métrica, ritmo e assim por diante. Vamos lá. Noite ainda, quando ela me pedia, entre dois beijos, que me fosse embora. Eu, com os olhos em lágrimas, dizia: espera ao menos que desponte a aurora. Tua alcova é cheirosa como um ninho, e olha que escuridão há lá fora. Como queres que eu vá, triste e sozinho, casando a treva e o frio de meu peito, ao frio e à treva que há do caminho? Ouve-se, é o vento, é um temporal desfeito. Não me arrojes a chuva e a tempestade, não me exiles do vale do teu leito. Beleza, aqui tem uma expressão da subjetividade, de um sentimentalismo, né? Existe uma estrutura lírica, né, nessa formulação desse tema. No entanto, nós temos uma estrutura extremamente rígida aqui de rimas e métricas. Muito bem. Aí vai falar um pouquinho, né? O Bastos Tigre, poeta do modernismo, por um processo de intertextualidade, parodia, tá aqui, tá? O senhor tá lendo aqui, ó. Parodia os clássicos versos de Olavo Bilac, subvertendo o sentido original, depreendido pela palavra estrelas. Embora ambas as composições sejam sonetos e se observe cuidado com métrica e ritmo, a tonalidade moderna é percebida pela aproximação despretensiosa do tema ao cotidiano, com o uso de palavras comuns e de linguagem informal, as quais eram severamente evitadas pelos poetas parnasianos. Então, o nosso amigo Bastos Tigre, que já é um poeta do modernismo, e os modernistas vão ter isso, né? Eles vão ter esse poema piada, né? Que a gente pode configurar. Esses poemas piadas, eles vão satirizar alguns escritos dos grandes autores, como vai acontecer aqui agora, certo? Olha lá então o poema. Ouvir estrelas. Ora direis ouvir estrelas, certo? Perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez desperto e abro, janelas pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila, e ao vir o sol saudoso e em pranto, ainda as procura pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizes quando não estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Beleza, então, um poema do Olavo Bilac, muito bonitinho, muito interessante, falando aí das estrelas. E aí vem o Bastos Tigre, que, né, a gente vai estudar ainda, mas talvez se você já tenha passado alguma vez pelo modernismo, você sabe que ele é precedido pelos movimentos vanguardistas da Europa, que são movimentos contra a cultura, contra tudo aquilo que estava estabelecido, né? São movimentos disruptivos, que vão romper então com todas as estruturas ali daquilo que era considerado arte, belo e assim por diante. Então, de alguma forma, o modernismo é fruto disso, né? De alguma forma não, é fruto dessas rupturas, e aquele que quer romper um pouco então com esses poemas clássicos, né? E ele vai dizer assim: ora direis ouvir estrelas, vejo que estáis beirando a maluquice extrema. No entanto, o certo é que não perco o ensejo de ouvi-los nos programas de cinema. Aqui ele está brincando, né? O Olavo Bilac está falando sobre estrelas do céu, aqui ele está falando de estrelas do cinema. Não perco fita e dir-vos eis sem pejo, que mais eu gosto, se escabroso é o tema. Uma boca de estrela dando beijo é, meu amigo, assunto para um poema.
Direis agora, mas enfim, meu caro, as estrelas que dizem, que sentido? Tem suas frases de sabor tão raro. Amigo, aprendi inglês para entendê-las, pois só sabendo inglês se tem ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Por quê? Porque geralmente são estrelas americanas, né? Então é uma brincadeira que ele faz, ele tira um pouquinho de sarro disso. Belezas? Era isso, caros alunos, que o professor queria apresentar para vocês, ainda sobre os parnasianos. Depois segue-se ali alguns exercícios, certo? Que você pode fazer até a questão número 4, tá? Fica de tarefa aí para nós fazer da 1 até a 4, referente a essa escola literária do parnasianismo. Belezas? Beijos e abraços, queridos, é isso. Abraços, valeu.